queria então convidar e apresentar a Alexandria Rossato. Ela é militante do Movimento dos Atingidos pelas Barragens, o MAB, e da Consulta Popular. Ela atua na Organização dos Atingidos do Estado do Rio de Janeiro e é membro da Coordenação Nacional do Movimento, do MAB, integra o Conselho Político do Jornal Brasil de Fato na Frente Brasil Popular do Rio de Janeiro. Ela possui graduação em Comunicação Social, habilitação em Jornalismo e mestrado em Comunicação Mediática pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Energia e Sociedade no Capitalismo Contemporâneo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então vamos a passar a palavra para Alexandre. Boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde aos companheiros, às companheiras. É com muita alegria que a gente está aqui, né, com vocês, para trazer nesse tempo que me cabe. Eu peço que a Mônica me avise quando que faltarem 10 minutos para a gente encerrar. Então eu vou trazer algumas ideias, né, algumas reflexões que o Movimento dos Atingidos por Barragens tem feito a partir do que a proposta da mesa, né, como as políticas neoliberais elas influenciam, elas têm gerado aí grandes crises sobre a conduta, né, dos países, sobre os seus recursos estratégicos naturais. E eu vou falar principalmente dando ênfase ao petróleo, à energia elétrica, à água e ao minério, né? E queria, em nome do MAB, antes de começar mesmo, agradecer o convite, né, parabenizar a iniciativa e dizer que iniciativas como essa são o que, né, levam energia, levam força a gente enfrentar esse, vamos dizer, esse mar de tempestades, uma tempestade muito ruim que está sobre o nosso país, né, aqui sobre as universidades, sobre o UFRJ, sobre os institutos federais, sobre os trabalhadores brasileiros com esse governo que está posto, né, com todas essas medidas que ferem a soberania, que ferem os direitos, que ferem a democracia do nosso país. Então, parabenizar essa iniciativa antes de tudo. E eu gostaria de começar a minha fala dizendo que... não posso perder minha colinha aqui, né? Que a partir de 2008, com a crise do sistema capitalista, que foi deflagrada a partir dos Estados Unidos, com a crise no sistema imobiliário lá, que se deflagrou para todos os outros países, principalmente os europeus, né? Vocês lembram toda a derrocada que houve na Espanha, em Portugal, na Grécia, na Itália, né? Toda aquela onda que abateu o mundo naquele período foi muito porque, claro, as empresas muitas faliram, mas muitas empresas também deixaram de lucrar tudo que elas queriam lucrar. Então essa foi a grande crise de 2008, né? As empresas não tiveram a alta taxa de lucratividade que elas queriam ter tido, que elas estimavam ter. Isso, a partir dessa crise, as empresas elas começam a buscar saídas para retomar suas altas taxas de lucratividade. As saídas que o sistema capitalista ele vai tendo são várias, são sobre os trabalhadores, são sobre os recursos tecnológicos, né, domínio de novas tecnologias, e também são sobre a apropriação dos recursos naturais estratégicos, né, como que o valor, que aí tem uma supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo, ele se materializa nos recursos naturais estratégicos e como esses recursos fazem com que o sistema, as grandes corporações que controlam, retomem as altas taxas de lucro. E nisso o Brasil e a América Latina têm papel essencial. Claro, se a gente vai ver no cenário internacional, outros países também, outros continentes também têm essa importância de conter recursos naturais estratégicos. Mas a gente afirma, né, Mônica, que a América Latina é o quintal, tem sido sim o quintal dos Estados Unidos na busca aí dessa retomada das taxas de lucro. E o Brasil em especial. Vou trazer alguns elementos que a gente aponta, né, porque o Brasil ele é tão importante, né, no cenário internacional e por que ele se coloca nesse tabuleiro da geopolítica internacional para a acumulação capitalista. A gente fala que nesse último processo, há
pelas empresas do sistema capitalista, as grandes corporações, há o que a gente chama de espoliação, acumulação primitiva, que é o que os piratas faziam, eles saqueavam os navios. Hoje não é mais na forma de saqueio de navios, hoje saqueiam diretamente o nosso petróleo, saqueiam as terras, né? Patenteiam as sementes, todas as riquezas da biodiversidade estão sendo controladas cada vez mais, né, por essas grandes corporações que buscam aí nas matérias, nos recursos naturais, nas matérias-primas, esse salto, essa retomada, como eu falei no começo, para alcançar grandes lucros. O que acontece com o Brasil a partir de 2006? Né? A partir de 2006, o nosso país descobre, por um esforço grandioso da Petrobras, a descoberta do pré-sal. E o governo brasileiro, na época, o Lula, ele decreta, né, a lei da partilha. Ele faz a lei da partilha que protege, né, é um arcabouço muito grande de proteção do Estado brasileiro sobre essa riqueza extraordinária, que eleva o Brasil no cenário de 15º lugar em reservas comprovadas de petróleo, que eram 12 bilhões de barris, ao terceiro local, a quase 200 bilhões de barris. Então, eleva com a descoberta do pré-sal enormemente a posição só atrás da Venezuela e da Arábia Saudita. Então, essas medidas que o governo brasileiro toma foram super importantes para a proteção dessa riqueza, né, para o nosso país, para que essa riqueza, pela lei da partilha, a Petrobras ela é operadora única, né, ela se transforma como operadora única do pré-sal, né, ela tem um mínimo de 30% regido por lei de participação nos leilões das reservas dos poços de petróleo, ela cria um fundo soberano, ela aumenta 15% dos royalties, né, do pré-sal, que vai para os municípios, para a própria União, para os estados, ela aumenta para 15%, de 5% para 15%, e ela destina um recurso oriundo da venda do petróleo em 75% para a educação e 25% para a saúde. Então, não é pouco o arcabouço que essa lei da partilha ela leva de proteção para o petróleo do pré-sal, né, para essa exploração que a Petrobras começa a fazer. Além disso, a lei da partilha ela cria uma coisa muito importante que não é aceita, né? Cria a defesa da indústria nacional, né? Onde todos os equipamentos, sondas, navios, plataformas têm que ser produzidos no Brasil. E isso aumenta muito o número de trabalhos, de postos de trabalho no Brasil. Isso não é aceito a partir do momento que a gente fala não é aceito, né? Mas que a gente avalia, nós do MAB avaliamos que internacionalmente, comandado pelos Estados Unidos, começa a se arquitetar o golpe de Estado, o golpe para a retirada da Dilma como presidenta. Foi com essas medidas um dos elementos que leva a burguesia brasileira, aí, pelo judiciário, pelos partidos de direita, por parte da imprensa, né, a orquestrar o golpe de 2016. Aí a gente vai apontando cronologicamente como isso vai se dando, né? Como esse golpe ele vai se estruturando. A gente aponta algumas iniciativas que houveram por parte do grande capital, das grandes corporações e dos deputados, senadores de direita. Em 2014, logo depois da vitória da Dilma, do segundo mandato, o então senador José Serra vai para os Estados Unidos e se encontra lá com os gerentes da Shell. Isso é um recado claro do que estava sendo construído. O lobby também das empresas petroleiras sobre os senadores e deputados faz com que, a partir de 2015, o José Serra ele coloca um projeto de lei, tal do projeto de lei do Senado 131, que quebra a lei da partilha, que destrói todos esses princípios que o presidente Lula decreta lá com a lei da partilha em 2010. Isso lá em 2015. Em fevereiro de 2016, para a gente ter uma noção, né,
ele é aprovado, esse projeto de lei, e depois do golpe, em novembro de 2016, ele é sancionado na íntegra, né, sem vetos pelo presidente Temer. Então a gente vê como é maléfica, né, como é proposital a quebra da lei da partilha, né, que era com todas as proteções, como eu falei, é essa riqueza natural, estratégica, importante e necessária para o desenvolvimento da nossa nação como um país soberano. O que se argumenta, né, que a Petrobras não tinha, que seria um fardo para a Petrobras levar a lei da partilha nos moldes como tinha sido proposta, e que a empresa não tinha uma capacidade técnica para ser a responsável pelo gerenciamento de 30%, que é o valor mínimo que era destinado para a empresa gerenciar. Muito menos a empresa tinha capacidade técnica de ser a operadora única. Então, quer dizer, uma descoberta valiosíssima, uma das principais descobertas dos últimos anos, foi descoberta da empresa estatal brasileira, né? Foi jogada na lata do lixo com um projeto que acaba com isso tudo, né? E a gente aqui no Rio de Janeiro vê muito isso. O que ocasionou, né? O que ocasionou a lei da partilha? A lei da partilha a gente vê com o fechamento dos estaleiros lá em Niterói, aqui também, né? Aqui no Caju, o número de pessoas que ficaram desempregadas, né? O número de pessoas que perderam seus postos de trabalho é direto isso, é direto o reflexo dessas políticas adotadas depois pela orquestra do golpe e depois que o Temer assume a presidência, né? Nesse entremeio, como foram sendo arquitetados, vocês lembram que o Wikileaks fez a denúncia, né? Vazou como que chegou os telegramas da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, como que foi feita a espionagem, né, nos e-mails da presidenta Dilma, nos próprios documentos da Petrobras, né, como foi feito o roubo dos HDs que continham todas as informações estratégicas da descoberta do pré-sal, né? Então tudo isso faz parte desse bojo, né, que é a derrocada, que é a quebra da empresa da Petrobras. O que está em jogo agora, né, nesse momento, é a privatização das refinarias. O que ocasiona diretamente ao povo brasileiro? Aumento do preço do gás, aumento do preço do combustível, a importação. O Brasil foi quase autossuficiente em produção de combustíveis. Agora está importando petróleo, está importando combustível a um preço internacional. Nós temos essa riqueza extraordinária e temos que pagar um preço internacional pelo combustível importado e, inclusive, o combustível produzido no Brasil também é equiparado ao preço internacional. Então, essas coisas, essas medidas que a gente vê no setor de petróleo, todas elas infringem diretamente a nossa soberania e são medidas adotadas aí por esse sistema neoliberal para alavancar aí essas taxas de lucro das grandes corporações do setor petróleo. Isso que está acontecendo, né, com o setor de petróleo já acontece há muito mais tempo com o setor de energia elétrica, desde 1995. E aí o MAB, né, nós do movimento temos uma propriedade que somos vítimas, nascemos desse modelo, dessa contradição do setor elétrico, né, que para gerar energia expulsa populações de suas terras. Então, a partir de 95, o setor elétrico brasileiro ele começa a ser privatizado. E o negócio, que era um negócio único da estatal Eletrobras, foi repartida em 4 grandes negócios. O negócio da geração de energia elétrica, que é as hidrelétricas, né? O negócio da transmissão, que são através das grandes linhas de transmissão. O negócio da distribuição e da comercialização. Então, ao invés de ser uma fonte de lucro, são 4 fontes de lucro que chegam na nossa conta, na conta que nós pagamos todo mês nas nossas casas. E por que ser dono de empresa no setor elétrico, seja de geração, de transmissão, de distribuição, é ser dono da galinha dos ovos de ouro no Brasil? Porque tem tanto interesse das empresas europeias e estadunidenses, agora chinesas, né, em se apropriar do setor elétrico brasileiro. Porque a geração de energia elétrica no Brasil é muito barata.
é muito barata, porque nós temos rios em quantidades enormes. O mesmo rio que desce, ele pode gerar energia várias vezes, porque ao longo daquele rio podem ser construídas várias usinas hidrelétricas. Então é uma matéria única que desce aqui em cima e passa por várias usinas até chegar lá embaixo do rio. Então esse é um aspecto, né? O que é um aspecto mais atrativo para ser dono de empresas do setor elétrico brasileiro? Porque o fato de ter um custo de produção bem baixinho na hora de produzir, na hora de vender, as distribuidoras, elas vendem a energia elétrica brasileira com um preço equiparado à energia mais cara internacionalmente, que é a energia térmica. Então, produz a um preço baixinho e vende a um preço altíssimo, que chega no Brasil a quase R$800 a 1.000 kWh, ou 1 gigawatt, né, que é uma unidade de medida da energia elétrica. Isso faz com que o Brasil tenha a terceira tarifa mais cara do mundo, só atrás da Alemanha e da Itália, que tem energia essencialmente térmica. Então, por que nós, brasileiros, que temos rios abundantes, temos facilidade na geração de energia, temos que pagar a energia tão cara? Essa é a pergunta que a gente faz. E isso não atinge só os atingidos pelas hidrelétricas, atinge a Mônica, atinge a todo mundo que consome e paga em suas casas, e são 86 milhões de residências no nosso país que consomem energia elétrica, né? E além, claro, das indústrias. Porém, as indústrias, elas pagam um valor muito menor do que o consumidor cativo, que é os livres e os cativos. Os livres são os consumidores residenciais, e os cativos, na estruturação do setor elétrico brasileiro, os livres são as grandes empresas. Por exemplo, a Samarco, a dona da barragem de Fundão, que rompeu em 2015, ela pagava, né, que agora está interrompido, R$127 ao 1.000 kWh de energia. Por que o povo brasileiro, o trabalhador, a Flora, precisa pagar 800 em média, né? Precisa pagar 800, então é muito dispar. Tanto é dispar que a Samarco, ela comprava energia elétrica a 127 e revendia a quase 900 para o consumidor cativo. Então ela preferia não produzir produzir ferro e vender energia. Então é um negócio super lucrativo. A ANEEL, que é a agência reguladora do setor elétrico brasileiro, ela atua totalmente em favor das empresas, concedendo até 4 tipos de aumentos na tarifa de energia elétrica. Uma anual, que é certa, que a gente sempre, todo ano, recebe o aumento. A outra, que é de 4 em 4 anos. A outra é extraordinária, que pode aumentar a qualquer momento, se tiver uma queda de geração, porque o nível do reservatório está baixo, ela pode conceder aumento nessa forma de tarifa, aumento extraordinário. E aquele que a gente nunca presta atenção na nossa conta, né? Eu convido vocês a prestarem atenção. Na conta tem lá uma bandeira amarela ou a bandeira vermelha, que é mais uma forma que eles ganham dinheiro, né, com autorização da ANEEL sobre as nossas contas de luz mensais. Só um pouquinho, professor. Então, essas formas que o setor elétrico encontra de ganhar muito dinheiro, o setor elétrico, né, essencialmente privado, e o estatal também, só que o setor elétrico estatal, a energia fornecida pela Eletrobras é muito abaixo da energia cobrada pelas empresas privadas já, né? Já temos muitas empresas privadas no nosso país. Um outro aspecto que a energia elétrica é tão cara, né, e tão rentável para as empresas que vêm, as corporações internacionais que vêm até o nosso país, é o fato de que os direitos dos atingidos são negados. O direito das famílias atingidas por barragens é historicamente negado no nosso país. E tu ser um atingido por barragem é um problema a ser removido daquela região.
E por lei, nós atingidos por barragens não temos direito à indenização, a não ser se eu tenho o título da propriedade da terra, o que é a grande minoria dos atingidos por barragens no Brasil. Se eu não tenho o título da propriedade da terra, por lei, eu não tenho nenhum direito a ser indenizado. Essa é uma informação que poucas pessoas têm, mas é a mais pura realidade. E essa informação, esse elemento, essa situação faz com que 70% dos atingidos por barragens no Brasil não recebam indenização. E por fim, para falar do setor elétrico, né, não sei qual é o meu tempo, professora, vai me ajudando aí. Um outro elemento que faz com que a energia elétrica seja tão interessante para as corporações do setor elétrico, as corporações internacionais e empresas nacionais também, é o fato de que os trabalhadores do setor elétrico, com a privatização, com a terceirização dos trabalhadores, são muito precarizados. O setor elétrico é um dos empregos, né, os trabalhadores que mais morrem em acidente de trabalho depois da mineração. Então, quando o setor era público, quando que o Estado tinha o controle total das distribuidoras, né, das empresas de distribuição, havia todo um preparo dos trabalhadores para subir no poste e mexer lá com a luz. Hoje, as empresas terceirizadas botam o trabalhador mexer com a alta tensão direto. Isso é gravíssimo e ocasiona inúmeros problemas, né, de morte de trabalhadores. Então, esses elementos todos que eu estou falando muito rápido aqui para vocês, faz com que o setor elétrico brasileiro, como eu falei antes, seja a galinha dos ovos de ouro. E muitas corporações internacionais queiram se apropriar disso no nosso país, queiram ser donos disso no nosso Brasil. Mais uma vez, é ferida a soberania, né, entregue para corporações internacionais o controle de um recurso tão estratégico, tão necessário para a soberania do país, como o setor elétrico, como o setor de energia. Então, nós, do MAB, temos refletido muito sobre isso, né, como que se dá, qual é o papel, né, do setor elétrico brasileiro nesse cenário internacional e que coloca o nosso país, mais uma vez, como fornecedor de matéria-prima, como fonte de lucro, como envio de dividendos para os acionistas internacionais. Então, a gente tem feito uma reflexão muito profunda de por que nós, brasileiros, pagamos uma conta tão cara, né, e sofremos uma violação tão grande na nossa soberania quanto a esses elementos que eu acabo de colocar. O outro aspecto que eu queria trazer é toda essa iniciativa de privatização da água no Brasil. Se a gente teve lá nos anos 2000 a Guerra da Água em Cochabamba, onde as pessoas não podiam ter acesso nem à água da chuva, essas coisas estão vindo para o Brasil. O ano passado, em março, teve lá em Brasília o Fórum Mundial da Água. E paralelo ao Fórum Mundial da Água, o Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA. Naquela oportunidade, o Fórum Mundial da Água foi um grande balcão de comercialização da água do nosso Brasil. E o próprio presidente Temer, naquela situação, se reunia com o presidente da Nestlé, com outros empresários, né, grandes empresários do ramo da água. Vocês viram que ontem, ou anteontem, mais um passo foi dado na privatização da água no nosso país. O relator Tasso Gereissati, ele fez um relatório de uma medida provisória que já circulava, deixa eu pegar aqui, já circulava no Senado, a medida provisória 868. Vocês podem procurar na internet o que significou a aprovação por 15 votos a 10 dessa medida provisória relatada pelo Tasso Gereissati do PSDB lá do Ceará. Essa aprovação dessa medida provisória é abrir as portas para a privatização da água no Brasil como um produto, como uma mercadoria, porque hoje a gente não paga pela água em si, só essa sim, né?
Mas a água que a gente recebe na nossa torneira, a gente não paga, a gente paga pelo serviço da água. O que eles estão querendo fazer agora é a entrega da água enquanto produto, enquanto bem natural, enquanto um direito humano. O que vai ocasionar com a privatização da água, né? Quem não tem dinheiro não vai poder ter acesso à água. Porque se hoje a gente já paga uma taxa absurda de serviço da água aqui para a SEDAI, com a privatização da água a gente vai pagar muito mais. Porque o que aconteceu com o setor elétrico, que aumentou em torno de 400% o preço da energia elétrica com a privatização, a partir de 95, é o que nós vamos sofrer com o preço que vamos ter que pagar pela água. Então essa é uma medida absurda de perda do direito ao acesso à água pela população brasileira. E não é por nada que o Paulo Lemann, quem já ouviu falar nesse cara, que é o diretor da Ambev, foi quem patrocinou toda uma consultoria que elaborou os parâmetros ou os moldes da privatização da Eletrobras. É por acaso isso? Não é por acaso. Quem vai ser o dono da Eletrobras como uma empresa que tem ainda gerência sobre muitos lagos de barragem, sobre grandes bacias no nosso país, é quem tem interesse muito no domínio da água, né? Então não vai ser dono só da geração de energia elétrica, vai ser dono das outorgas de água no nosso país. Então isso é gravíssimo para a soberania do nosso país, mais uma vez, né? Mais uma vez. E aí a gente já pode até dar vários exemplos de como o controle da água ele vem sendo usado pela mineração, quando leva o minério de ferro por grandes dutos de um lado a outro, ou de Minas Gerais até os portos no litoral brasileiro, contaminando muita água, e não é pouca, é muita água que leva em dutos, ao invés de colocar o minério de ferro em cima de trens, de vagões, ou a forma mais comum é trem, eles colocam num grande duto e jogam de Minas Gerais para o litoral brasileiro, nos portos, em dutos, em grandes canos que tocam o minério de ferro com água. Então essa água fica super contaminada, né? Sem falar que tira a água do estado, né? No caso de Minas Gerais, que é a situação mais grave, e joga fora, porque é uma água que não pode mais ser reaproveitada por conta da intoxicação, da poluição dela. Outro caso muito grave de uso da água é para irrigação. Hoje 70% da água doce do nosso país é utilizada para irrigação. E vocês lembram que em novembro de 2017, deixa eu ver se eu não estou enganada, novembro de 2017, teve uma grande ação lá no oeste da Bahia, onde mais de 1.000 ribeirinhos fizeram uma ocupação de uma grande fazenda de produtos de exportação, uma fazenda de cultivo de plantas, de frutas, frutíferas, e destruíram a fazenda, porque a água estava sendo roubada daquelas famílias por uma única empresa do agronegócio. Então esse uso, né, da água no agronegócio também é gravíssimo no nosso país. O Vale do Rio São Francisco tem muito, principalmente Petrolina, quem conhece aquela região ali da barragem de Sobradinho, tem muitas empresas, principalmente japonesas, mas também de outros países que produzem frutíferas, manga, pêssego, de tudo, uva. E o consumo de água por essas empresas do agronegócio é altíssimo. Ao invés de ser uma água distribuída entre os pobres ribeirinhos sedentos do Nordeste brasileiro, é destinada, sim, para essas grandes empresas do agronegócio. Então, esses são exemplos que eu trago aqui de como a apropriação é feita, né, de forma desenfreada, de forma de usurpação mesmo dos recursos naturais, nesse caso a água. E a gente não precisa nem falar, né, Mônica, do que compete ao minério. No dia 6, agora segunda-feira passada, foram 22 anos de privatização da Vale, né? E o que a gente tem depois da privatização da Vale?
os dois grandes crimes socioambientais do nosso país, os maiores crimes socioambientais do nosso país, com o rompimento das duas barragens em Minas Gerais. A barragem de Brumadinho, lá em Brumadinho, né, da Vale, agora em janeiro desse ano, e em 2015 a barragem de Fundão, lá em Mariana. Essas coisas, elas são inadmissíveis quando a velocidade pelo lucro, pelo aumento do capital, é tão desenfreado que a manutenção, que os gastos com a manutenção das barragens, aí seja qual for a barragem, se for barragem de água, se for barragem de minério, de regente de minério, se for barragem para geração de energia, se não houver manutenção, e manutenção para essas grandes empresas significa perda de dinheiro, as barragens vão continuar estourando no nosso país. Imaginem vocês se a barragem de Itaipu não tiver manutenção por 3 anos. O norte da Argentina vai parar lá na Patagônia, se romper a barragem de Itaipu, aquele gigante lago. Então, a manutenção é parte essencial, sem falar na exploração desenfreada, né? No caso da barragem lá em Mariana, que se rompeu em 2015, das hipóteses pelo rompimento é que pela baixa do preço da tonelada do minério de ferro no cenário internacional, a Samarco, né, que é formada pelas ações da Vale e da BHP Ebir, então explorou mais do que podia, mais do que o estabelecido, do que o limite, e depositou mais rejeito na barragem. E a barragem não aguentou e se rompeu. Então esse é um dos argumentos, né? Quer dizer, a busca do lucro desenfreado e rápido faz com que aconteçam tantos crimes, né? Como que a gente fala, que não foi acidente em Minas Gerais, em nenhuma das duas situações, foram crimes da Vale. Então, para encerrar, que já estou passando, dizer assim que para esse modelo neoliberal que está aí posto, a privatização é uma das grandes iniciativas. O desmonte do Estado e o fim das organizações populares que lutam pela soberania popular. Então, o fim das organizações como o MAB, como o MST, como o Levante, como o MPA, é o que o neoliberalismo almeja, porque nós defendemos a soberania do nosso país. Os movimentos populares têm na sua essência a defesa da água para o povo brasileiro, do minério para o povo brasileiro, né, da energia elétrica para o povo brasileiro, das terras para o povo brasileiro, e eles não aceitam isso, né, não aceitam que a gente proteja isso para nós, para o desenvolvimento do nosso país. Por isso que sim querem e vêm com políticas neoliberais pré-estabelecidas em outros países, nos Estados Unidos, para nos destruir. Mas a gente está aí em pé, a gente vê que esse governo Bolsonaro segue essas políticas com mais agressividade, mas nós não vamos nos curvar. Eu acho que as iniciativas que o movimento estudantil está tendo nas universidades é o sinal de levante, né, do que a gente pode e deve fazer para resgatar todos os direitos que vêm sendo ameaçados, toda a soberania e toda a democracia que vem sendo ameaçada e atacada nos últimos anos no nosso país. Queria agradecer, né, e dizer que espero ter contribuído, e depois, se vocês tiverem perguntas, questionamentos, né, questões, me façam depois, tá legal? Obrigada. Muitíssimo obrigada, Alexandria, pelas reflexões, por essa análise que você nos traz, mas sobretudo por trazer para a gente o enfoque de quem está nas lutas cotidianas, no dia a dia, que ao final é o que dá sentido a esse tipo de projeto, estabelecer esse diálogo tão importante, tão necessário e fundamental para enriquecer o que a gente faz aqui na universidade e o que a gente pode projetar para a sociedade.